Volto com uma notícia importante para os pais. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a guarda compartilhada em caso de separação, a guarda da criança, deve prevalecer mesmo quando há algum conflito entre pai e mãe. Losecan fala de Brasília. Essa decisão serve como referência para todos os casos. Serve sim, Chico, e deve ser aplicada daqui para frente. A ideia é que o bem-estar da criança ou das crianças esteja em primeiríssimo lugar e que os filhos de pais separados possam conviver com mais normalidade com os pais, mesmo em casas separadas, que eles possam transitar entre as duas casas sem perder a identidade e nem a ligação afetiva. Afinal, separados estão os pais e não os filhos. Um dia na casa da mãe e outro na casa do pai. Tem sido assim a rotina da Isabela há alguns meses. E tá tudo bem. Foi esse o acordo que André e Daniela fizeram depois de tentar soluções diferentes para a guarda da filha, de 3 anos. Eles lembram que a separação foi um momento difícil, mas conseguiram se entender. Fácil não foi, né? No começo, como eu já tinha te falado, a gente teve uma separação um pouco conturbada. Então, a gente tinha muitos desacordos. Mas depois a gente deixou de pensar em nós, como casal, como ex-casal, e passamos a pensar na nossa filha, na Isabela, no bem dela. A guarda é compartilhada e tem regras que podem ser adaptadas se for necessário. Existe o pré-estabelecido, porém não é engessado. Então, um dia que eu posso, um dia que às vezes ela, por exemplo, eu tenho um outro compromisso que eu preciso resolver e aí ela fica com ela. Então, sempre a gente tem equilibrado bastante. A lei da guarda compartilhada foi aprovada há mais de um ano, mas muitos casos ainda vão parar na justiça por falta de consenso entre os pais. E muitos juízes vinham entendendo que quando o conflito entre pai e mãe é forte, não é possível conceder a guarda aos dois. Mas uma decisão tomada este mês aqui no Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que a guarda compartilhada deve prevalecer para o bem da criança. O tribunal derrubou a decisão de um juiz de primeira instância e concordou com o pedido do pai que queria a guarda compartilhada. Na avaliação dos ministros, divergências entre os pais não podem privar o filho da convivência com os dois, a não ser que haja uma prova de que um deles cometeu um crime ou é violento, por exemplo. Esta advogada, especialista em direito de família, diz que guarda compartilhada não significa necessariamente a divisão do tempo de convivência igualmente entre os pais, a não ser que eles queiram isso. Ela explica que o objetivo é garantir que os dois tenham oportunidade de conviver por períodos maiores com o filho. A guarda compartilhada, ela é a divisão do poder de decisão sobre a vida dos filhos e a responsabilização em conjunto. E é para o bem da criança crescer bem, com saúde emocional e psíquica. Algum tempo depois da separação, Juliana tomou a iniciativa de sugerir que o ex-marido ficasse mais tempo com os 3 filhos pequenos, que agora passam uma semana na casa de um e uma semana na casa do outro. Diz que até foi criticada por algumas mulheres, mas considera que a decisão foi acertada. As crianças se adaptam. Se a gente tiver um cuidado sempre, né? Assim, que esse momento seja de amor, de empatia. Toda mudança traz um pouco de estresse no começo, mas depois eles levam com naturalidade. A relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, disse que sem a guarda compartilhada, o tranquilo desenvolvimento da criança é incompleto do ponto de vista social e psicológico. Ou seja, as crianças precisam conviver com os pais, estejam eles separados ou não. Chico, Ana. Questão de bom senso, né, Losecan? Claro. Mas como muitos pais e mães, porque estão com raiva, acabam atropelando isso e prejudicando as crianças, tem que vir a justiça para dar essa determinação. Muito bom. E pensar nos filhos, né? Antes de qualquer coisa.